Olá, tudo bom? Bom, nessa aula, na aula 3 de Bioquímica da Planificação, os objetivos são compreender como se relacionam o desenvolvimento da massa e a produção e retenção de gás, né? Somente o gás carbônico. E também compreender a ocorrência do envelhecimento da massa. Vamos lá? Inicialmente, eu queria propor um experimento para você. O experimento simples consiste, né, em você fazer duas formulações. Né? Você pegaria aí, no caso, dois recipientes, onde num recipiente você colocaria aí 50 gramas de farinha de trigo, 30 gramas de água, 1 grama de fermento biológico seco e 1 grama de sal. E misturaria, né, esses ingredientes até formar aqui uma massa, uma bolinha aqui. E o mesmo no segundo recipiente, numa segunda formulação, só que com exceção do fermento biológico. Então a proposta desse experimento seria elaborar duas massas, né? Então você vai misturar esses dois ingredientes. Se não tiver uma balança, pode fazer com as medidas, né? 3 colheres de sopa, mais uma colher de chá, aproximadamente você consegue, né, obter essas quantidades. E aí misturar essas duas formulações de forma que obtenha uma massa que não é uma massa agora mais pegajosa, né? E aguarda essa massa lá crescer por um determinado tempo, até dobrar de volume. Minha sugestão até é pegar um pedacinho de cada uma das massas, botar, né, numa bolinha dentro do copo com água. Na hora que a bolinha de água flutuar, pegue essa massa e coloque, né, numa assadeira e aqueça a 230 graus num forno pré-aquecido e deixe assar aí por uns 15 a 20 minutos. E eu vou pedir para que você observe o comportamento, a característica de cada etapa, de como está cada uma das massas, com o fermento biológico e sem o fermento biológico. Características, né, visuais, né, a consistência, a cor, a textura, a aparência, o aroma, o odor, antes e depois do assamento. Ok? Fica aí a proposta aí, quem quiser estar testando e falar o que aconteceu. Então, no crescimento da massa, né? O que é preciso para a massa crescer na planificação? Eu preciso de, no mínimo, esses 3 ingredientes aqui: farinha de trigo, água e levedura. Aqui nós temos, né, um exemplo de uma mistura e, após um tempo, como que está essa mistura. Percebam que houve um aumento do volume e aqui já dá para perceber umas bolinhas de ar. Por que isso ocorre? Isso ocorre porque a farinha de trigo, né, que é constituída por carboidratos, ela também apresenta algumas quantidades de açúcares. E esses açúcares vão ser o quê? Vão ser utilizados como alimento pela levedura. E o que vai ocorrer aqui é uma fermentação alcoólica. Sim, a elaboração de um pão é uma fermentação alcoólica. Tá bom, você não fica bêbado comendo pão. Claro que não, porque vai assar, e essa quantidade de álcool também é pequena, vai ser evaporada no forno. Mas essa fermentação alcoólica vai gerar, então, o etanol, o álcool, mais o dióxido de carbono, CO2, que é o agente de crescimento que nós temos interesse nesse processo. Ele é que vai fazer, então, que ocorra essa expansão. Tudo bem? Mas na elaboração de um pão, nós adicionamos mais um ingrediente aqui, que é o sal. Que o sal ele vai ajudar na formação do glúten. Bom, ainda falando sobre o crescimento da massa, então aqui nós temos uma massa fermentada, né? Uma massa que foi produzida utilizando o quê? Farinha de trigo, vamos colocar aí, foi colocado farinha de trigo, 1 kg de farinha de trigo, em torno de 600 gramas, 600 ml de água, em torno aí de 2% de fermento biológico seco, né? E 2% de sal. Foi misturado essa massa, né,
manualmente ou numa maceira durante determinado tempo. Após essa mistura, foi observado se formou o véu de glúten. Deixou essa massa em repouso, coberta com filme plástico, de forma que não ocorra ressecamento dessa massa. Essa massa foi deixada para crescer, ou seja, para as leveduras que estão lá presentes no fermento, né, que é o fermento, possa então estar usando os açúcares, convertendo esse açúcar em gás carbônico. Com isso vai fazer a massa expandir. Vamos observar agora dentro da massa, o que está acontecendo lá dentro. Lá dentro está ocorrendo o aumento dessas bolhas de ar aqui. Essas bolhas de ar, elas foram formadas pela levedura, pela produção de gás carbônico? Sim ou não? Se você disse que sim, você errou. Por quê? Porque essas bolhas de ar, elas foram formadas no processo de mistura. Quando estava misturando a massa, quando estava amassando, quando estava sovando, ao fazer essa mistura, você está incorporando o ar dentro da massa. O ar está entrando dentro da massa. E essas bolhas de ar, quando você está misturando, ainda são pequenas. Mas, no processo de fermentação, quando as leveduras começam a produzir o gás carbônico, esse gás carbônico ele vai entrar na bolha de ar que já está formada. E ao entrar na bolha de ar que está formada, esse gás carbônico vai fazer com que essa bolha expanda, que ela aumente de tamanho. Aí você pode perguntar, mas espera aí, se a bolha de ar formada, o gás carbônico não sai da bolha de ar, como é que ele conseguiu entrar? Né? E essa pergunta, né, uma teoria para explicar esse fenômeno é que as leveduras, na verdade, elas estão numa solução aquosa dentro da massa e elas estão produzindo, então, o gás carbônico dentro dessa solução aquosa, até que atinge uma determinada concentração muito grande de gás carbônico, que essa solução aquosa próximo de uma bolha de ar vai fazer com que esse gás carbônico ele entre nessa bolha de ar por difusão, né? Por diferença aí, gradiente de concentração, onde o mais concentrado vai passar para o menos concentrado. E aí esse gás carbônico vai então entrar dentro dessa bolha de ar e à medida que a levedura está produzindo mais gás carbônico está entrando dentro dessa bolha de ar, fazendo com que a massa cresça. Essa massa vai crescer ad infinito? Não, ela não vai crescer ad infinito, porque vai chegar um momento que essa rede de glúten não vai mais conseguir reter esse aumento, essa expansão da massa e vai descer essa massa, que vai romper. Ou, se ficar fermentando durante muito tempo, né, o que vai acontecer é o quê? Essas leveduras na solução aquosa vão começar a produzir menos gás carbônico, então não vai ter mais gás carbônico para estar migrando para dentro, né, dessas bolhas de ar. E à medida que o tempo vai passando, então, vai ter o quê? Vai ter o caminho inverso. Esse CO2 vai sair dessa bolha de ar e vai começar a também perder o volume. Ok? Então, na verdade, o que acontece aí, essa formação e retenção de gás é um equilíbrio, né? Porque a levedura vai estar sempre o quê? Produzindo gás carbônico, alimentando essa bolha de ar. E esse gás carbônico, de certa forma, também vai estar saindo. Ele vai estar também saindo, né, dessa bolha. Então, esse fluxo, né, essa difusão que ocorre entre formação de gás carbônico é que vai aumentando até um determinado ponto essa massa. Então, se desenvolve essa massa com uma formação ideal de glúten, e depois o equilíbrio aí desses ingredientes e do tempo da fermentação é que vai fazer com que a massa cresça até um tamanho adequado para que ela possa ir ao forno. Ou ela vai ser manipulada novamente, né, para crescer novamente um pouco mais e ir para o forno. Bom, então anteriormente nós falamos do crescimento no processo de fermentação. Mas também existe o crescimento dentro do forno. E dentro do forno, o que vai acontecer?
Ao colocar a massa já fermentada, a massa expandida, né, é importante que você espere essa massa crescer para colocar no forno, que aquela massa que foi produzida eu posso estar cortando, modelando, fazendo pequenos pãezinhos, e aí nesse processo de amassar eu vou o quê? Eu vou estar tirando esse gás de dentro da massa, então eu tenho que esperar essa massa crescer novamente, senão esse pão vai ficar muito duro, vai ficar muito denso. Então você espera crescer novamente e coloca então essa massa para assar e se converter em pão. Dentro do forno, inicialmente, né, até a temperatura aí, né, de 60 graus, né, ou um pouco menos, você ainda vai ter produção de gás carbônico pelas leveduras. Elas vão começar a produzir, esse pão vai ter uma expansão, que a gente chama de salto do forno, né? Você bota no forno e o pão dá aquela crescidinha, daquele aumento de volume. E você também vai ter o quê? Com o aumento da temperatura, você tem também o ar, né, sendo expandido, também forçando, e o vapor d'água também vai ajudar ao aumento do volume quando essa massa vai para o forno. Então, quais seriam os agentes de crescimento quando a massa vai para o forno? Seria o gás carbônico produzido na fermentação, o vapor d'água, que é a água que constitui dos ingredientes da massa, né? Claro que não é toda a água, né? Parte da água que vai vaporizar aqui. E o ar, né? Também que está presente no processo de mistura. Então, todos esses agentes, é claro que aqui, voltando, o CO2 é o principal aqui para esse crescimento. Depois nós temos o vapor d'água e depois o ar. E o que vai gerar essa estrutura, né, da massa que vai ficar rígida, né, que vai manter? Uma massa vai crescer e ela tem que sustentar aquele aumento de volume. E como é que ela vai manter aquilo? Através da desnaturação do glúten, das proteínas. Então ela vai crescer, vai expandir e o glúten então vai desnaturar e vai ser o esqueleto, que vai manter aquela estrutura para a massa do pão ficar macio, ficar aerado. E aí existem algumas variáveis de tempo e temperatura importante de quando se coloca no forno, né? Porque, por exemplo, se eu coloco dentro do forno a temperatura alta demais, isso aí vai causar um problema, porque você pode estar aquecendo, né, ressecando essa massa externamente e ela vai ficar impedida de desenvolver. E lá dentro, né, da massa você ainda não teve ainda essa expansão de forma adequada. Se a temperatura do forno for muito baixo, pode ser que o gás carbônico vai estar saindo e ainda não desnaturou as proteínas do glúten, não formou a estrutura, o gás foi todo embora, a massa do pão vai descer, vai ficar um pão denso, né? Então, são essas características aí que vai ser responsável pela estrutura da massa pronta. E, por fim, o envelhecimento da massa, né, que nós já falamos quando que ela inicia, né, na aula anterior, é quando a massa ela começa a ser resfriada, né? Então, essa massa ela resfria, essa massa cozida ela começa a resfriar. O fenômeno que nós chamamos é o fenômeno da retrogradação do amido. A consequência, né, desse fenômeno é um produto seco, duro e seco, né, que nós chamamos com pão, né, o pão mais que tem uma vida de prateleira mais curta, é o pão francês, né? O pão francês é aquele pão que você quer ter a sorte de chegar na padaria, tá aquele pão fresquinho saindo, aquele pão quentinho, que você sente aquele cheiro, aquele aroma, né, de um pão assado, recentemente assado. Você quer pegar ele, você coloca ele na sacola, vai correndo para casa comer. Por quê? Porque você sabe que depois que esfria, né, aquele pão ele já começa a endurecer, já começa a ressecar, ele vai perdendo aquele aspecto de fresco, né, de recém-saído do forno. Isso é envelhecimento, né? E como que a gente pode retardar esse envelhecimento? Bom, a gente pode congelar, né, esse pão que já foi assado. Existe, claro, outras formas também. E uma delas também seria a adição de monoglicerídeos também na massa, que vai retardar essa retrogradação. Na verdade, existem outras formas aí que a gente pode estar impedindo, né, que esse amido ele retrograde, né? Adição aí na formulação de, por exemplo, ingredientes como lipídios, gordura, ovos, leite, enfim, isso aí vai estar auxiliando nesse retardo desse processo de envelhecimento e que, na verdade, é uma perda de qualidade da massa. Bom, com isso, espero que vocês tenham compreendido. Desejo um grande abraço, forte abraço. Até mais.